E aí, família, estamos chegando aqui para trocar mais uma ideia com você no nosso canal Os Bons Olhos, e eu quero trazer uma reflexão a respeito da diferença entre você buscar algo para que você possa compreender o propósito da sua vida e ter um encontro verdadeiro com o nosso Criador. Porque há uma diferença muito grande entre nós praticarmos alguma confissão religiosa e ter um encontro verdadeiro com aquele que criou os céus, criou a terra e criou o universo. Para começar essa conversa, eu gostaria de trazer uma reflexão para nós aqui. Vamos puxar um fio e tentar organizar as nossas ideias. Primeiro ponto que eu queria chamar a tua atenção é a respeito do mal. O mal existe e ele traz consequências nefastas para a existência humana. E muitos questionam, mas se Deus existe, por que ele, sendo Deus, não refreia o mal? Essa pergunta é uma pergunta recorrente no âmbito das discussões sobre a existência de Deus ou a não existência de Deus. Há um conceito que diz que se Deus existir, ele não é Deus, porque só pode existir aquilo que foi criado. Portanto, Deus não existe, Deus é. Ele é desde sempre, desde a eternidade. Ele não foi criado, ele é o Criador, ele é a fonte de toda a vida. E é assim que pelo menos eu creio, é assim que testificam as Escrituras Sagradas. E quando a gente fala do mal, a gente fala de algo que está dentro do coração do ser humano. A Bíblia vai dizer que a criança, desde pequena, ela já manifesta as suas inclinações malignas. E isso é uma verdade absoluta, porque uma criança, na sua tenridade, ela já demonstra agressividade quando é contrariada. Quando ela ouve os nãos dos pais, ela se revolta contra isso. E isso traz uma evidência a respeito da maldade que está dentro de cada um de nós. A prática do mal é algo que não precisa ser ensinada a ninguém. A criança, muitas vezes, quando está um pouquinho maior, dá o tapa e esconde a mão, né? Fura o balão do coleguinha e aponta para o outro coleguinha, tentando esconder a verdade. E nesse contexto, quando a gente olha para o mal, a gente, como ser humano, a gente sabe que o mal precisa ser aniquilado. Existe no coração das pessoas, da humanidade, de uma forma geral, um senso de justiça. Quando você escuta uma notícia de uma pessoa que é violentada, de uma tragédia familiar, você muitas vezes você escuta notícias que te deixam estarrecido, onde a violência que é colocada naquele evento e as partes que estão envolvidas, normalmente quando a gente fica assim estarrecido, é pai com filho, é filho com mãe, a gente vê essas coisas acontecendo no mundo e a gente pensa assim, meu Deus do céu, né? O que fazer com a vida daquele que destruiu, que aniquilou a vida do outro, que ceifou a vida do outro, que foi lá e interrompeu uma história que estava sendo escrita. A gente tem esse senso de justiça e a gente requer essa justiça. Só que essa mesma palavra, a palavra de Deus vai dizer que o nosso senso de justiça, ele não possui valor algum, porque ele não está plenamente iluminado. A gente requer justiça, a gente exige justiça, mas a gente não está disposto a praticar justiça, a ser justo nas nossas relações com as pessoas e muito menos com Deus. Porque como Deus eu não vejo, então eu vou deixar Deus para o fim. Quando eu estiver em cima de um leito de hospital, quando eu estiver passando por um problema difícil, aí eu vou, quem sabe, me voltar para Deus. Só que a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto Ele está perto de nós.
E dentro desse contexto, Cristo, ele é a resposta e o pagamento por toda a maldade que a humanidade desde sempre praticou. A Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no capítulo 53, que Jesus Cristo levou sobre ele mesmo os nossos pecados. Sobre Cristo Jesus caiu a ira de Deus, sobre ele estava toda a iniquidade da humanidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. Isaías 53, do verso 4 ao verso 5. E o que isso significa? Que Cristo foi o preço, a vida de Cristo foi o preço a ser pago pela maldade, pelo pecado, pela iniquidade da humanidade. Por isso que Cristo, ele é Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Cristo não pode ser Salvador se ele não é Senhor. Ele só pode ser Salvador de quem ele é Senhor. E por que ele é Senhor? Porque ninguém veio a Cristo e arrancou a vida dele, usou força ou usou de violência, apesar de toda a violência que a gente testificou na crucificação, no julgamento que foi feito pelos romanos e pelos os próprios judeus que mandaram crucificar o Senhor. Aquilo estava sendo cumprido porque havia uma profecia de que o Cristo, aquele que tinha sido separado para ser a oferta, para ser o sacrifício em favor da humanidade, estava ali diante de Pilatos, diante daquela multidão, e ele, como uma ovelha muda, como está no livro de Isaías, ele foi como uma ovelha muda a um matadouro. Então, Cristo morre na cruz, é julgado injustamente, é assassinado pelos romanos e condenado pelos seus irmãos judeus, e ele vai para a cruz e ele é crucificado. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou e ele se apresentou aos seus discípulos, e a Bíblia vai falar que por volta de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. E em seguida, depois de 40 dias, ele é assunto aos céus, como está no Evangelho de Lucas, no capítulo número 1, e ali ele volta para o Pai e deixando uma promessa a todos nós que ele viria uma segunda vez, não como cordeiro, não como anunciador de boas novas, mas como o juiz, como a sentença. Eu quero deixar claro para a gente aqui nessa nossa conversa de que não existe julgamento. Deus não vai julgar ninguém. Tem uma história muito bonita que eu escutei de alguém que conta a história de um jovem que tinha sido preso. Você já deve ter escutado essa história na internet. Esse jovem foi preso em uma cidade pequena de um condado, e era uma cidade muito pacata, mas ali esse jovem cometeu um crime bárbaro, e esse crime trouxe um certo um rebuliço no meio daquele povo simples, um povo que vivia de agricultura, povo pacato, que não estava acostumado com violência. E quando esse crime veio à tona, a cidade toda ficou assim alvoroçada, digamos assim. Houve um alvoroço na cidade. E aí esse jovem está na cadeia e o governador da cidade, o prefeito da cidade, que tinha a autoridade máxima e ele tinha a prerrogativa de perdoar o preso, no caso que cometesse algum ilícito, ele vai vestido de sacerdote religioso. Ele pega uma Bíblia e dentro dessa Bíblia ele coloca uma carta. E nesta carta está lá a sua sentença de perdão. E esse prefeito, esse governador, ele vai até lá para visitar esse jovem. E ao chegar até a prisão, quando ele vai se apresentar ao carcereiro, o carcereiro chama o jovem e diz assim: tem uma pessoa aqui querendo falar com você. E esse jovem revoltado, de forma grosseira e ríspida, diz que não quer saber de ouvir ninguém. E aí esse homem entra na dependência onde ele está preso, e ele começa a esbravejar contra esse homem.
ele começa a xingar, ele começa a rejeitar. Eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de Deus, eu não sei nem o que você está fazendo aqui, quem é que te mandou aqui, eu não quero saber, eu não acredito em nada disso. E aí esse homem disfarçado de sacerdote tenta persuadir esse jovem a pelo menos escutar ele por alguns segundos, por alguns minutos, para ele, né? E ele dizendo: eu tenho aqui um presente para você, aqui dentro desse livro tem um presente para você. Eu quero te entregar, eu quero poder acessar, né, o teu coração, eu quero ter a tua atenção para te poder te dar esse presente. E esse jovem, de forma irredutível, ele rejeita a visita desse homem, e esse homem, depois de muito insistir, ele acaba indo embora. E esse jovem, pela lei daquela região, daquela cidade, ele é condenado à morte. E ao sair daquele lugar, o carcereiro chega para o jovem e diz assim para ele: rapaz, você é muito burro, cabeça dura. E o jovem, olhando para ele sem entender, diz: ué, mas por que eu sou cabeça dura? Eu não quero saber de padre aqui, eu não quero saber de pastor aqui, eu não quero saber de Deus, eu nem acredito em Deus. E aí o homem chega para aquele jovem que estava preso e diz assim: aquele homem que estava vestido de sacerdote, ele era o governador do condado. E dentro daquela Bíblia havia sua carta, onde ele estava te liberando, ele estava te perdoando do crime que você cometeu, porque você é um jovem, tem um futuro pela frente. E ele ficou sensibilizado com a tua história, e ele veio aqui para oferecer o perdão, para que você pudesse ter uma chance de recomeçar a sua vida, para que você pudesse ter a chance de recomeçar a sua história, que foi interrompida por essa violência, por esse crime. E esse jovem cabisbaixo se cala, e ele fica recluso dentro da cela. E no dia da sua execução, quando o padre da cidade está lá, ele pergunta: tu tens algumas palavras últimas para falar para os presentes aqui? E ele olha no olho do padre e diz: eu tenho sim. Eu estou sendo condenado à morte e estou sendo executado pela lei aqui do condado, e fiquei sabendo que a minha condenação, ela está sendo confirmada não pelo fato de eu ter cometido um crime. Eu reconheço que eu cometi um crime. Meu crime foi cometido. Eu ceifei uma vida. Mas a mim chegou uma oportunidade a qual eu coloquei fora, a qual eu rejeitei, a qual eu não quis ouvir, a qual eu não quis receber. Portanto, eu estou sendo morto hoje. A minha vida está sendo interrompida hoje, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Então, querido, naquele dia, quando você e eu estivermos diante de Cristo, não haverá julgamento, porque Cristo já foi sentenciado à morte, e ele foi sentenciado à morte para que eu e você pudéssemos ser poupados da morte. Ele veio, morreu no nosso lugar, naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Cristo não se trata de uma religião certa ou errada. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém conhece o Pai se não for por Ele. Ninguém conhece o amor do Pai se não for através dele. E através do seu sacrifício, da sua renúncia, e não foi algo forçado, foi algo que Ele, por amor, fez a mim e fez a você. Ele já liberou o teu perdão. Ele já te abriu uma porta, Ele já me abriu uma porta que seria impossível ser aberta por nossos próprios esforços. Não adianta a gente querer viver uma vida certinha, perfeitinha, achar que a gente tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, porque esse é o nosso maior problema. É querer controlar o bem e o mal, é saber o que é bem e o que é mal. A gente sabe o que é certo e o que é errado, só que a gente não tem gerência sobre essas coisas, porque o nosso coração é corrupto. Aqui, existe uma sensibilidade que se corrompe. Dependendo da situação, você mente para sobreviver. Se você tiver que contar uma mentira para poder se safar de uma punição, a nossa natureza é assim.
E Cristo veio para nos salvar dessa natureza caída, caótica, deplorável, que é a natureza humana que foi atingida pelo pecado. Mas aí você pode questionar, mas se Deus é perfeito, por que Ele permitiu o pecado? Deus não permitiu o pecado. O pecado, ele foi gerado, mas não foi gerado por Deus. O pecado, ele foi gerado porque em algum momento, aqueles que foram criados por Deus, aqueles que foram estabelecidos por Deus, e Deus não criou robôs, Deus não criou escravos, Deus não criou bonecos, Ele nos criou como seres conscientes. Então, quando você pratica algo, você está consciente do que você está fazendo. Tem aquela frase, eu não sei onde estava com a cabeça. Sabe sim. Você pode, assim como eu posso, muitas vezes perder o controle da situação, entre aspas, mas a gente sabe o que está fazendo. Tanto que naquele dia, quem vai nos condenar não vai ser Deus falando, vai, te aparta de mim para as trevas exteriores. É a tua consciência que vai te acusar. É a minha consciência que vai me acusar. Então eu preciso confiar, eu preciso entregar a minha vida para Cristo, porque a minha vida pertence a Ele. Ele comprou com o sangue dele. Ele me comprou, Ele me reconciliou com o Pai. Eu estava em inimizade com o meu Pai, mas através do perdão de Cristo, eu recebi a oportunidade de me reconciliar com Ele. E nesse momento, eu queria que você meditasse sobre isso. Eu queria que você parasse para pensar de como que você está vivendo, como que você está levando a sua vida. Você vive como se não houvesse amanhã? Você está vivendo uma vida solitária e embriagado pelas redes sociais? Você acha que você está satisfeito, levando a sua vida de uma forma onde você tem assim prazer em acordar, em encontrar com as pessoas que você ama, encontrar com a sua família, encontrar com seus amigos? Você está dando o seu melhor em favor dos seus amigos? Ou você vive uma vida de aparências, onde o sorriso é estampado na câmera, mas o seu coração está em frangalhos, a sua alma está abatida, você não tem amigos, você se sente sozinho? Mas eu quero dizer para você que o nosso Cristo não esqueceu de mim e não esqueceu de você. Ele está presente aí na sua solidão, na sua dor. Tenha coragem de invocá-lo, tenha coragem de abrir a sua alma, de abrir o seu coração para Cristo e confessar a Ele as suas fraquezas e pedir o perdão que já está disponível para você. Não seja mais refém dessa dor, seja livre. Deixa o Espírito Santo quebrar essas correntes que te amarram nesses sentimentos de inferioridade, de incapacidade. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Cristo, nada podemos fazer. Então, querido, eu queria te convidar para esse momento, você olhar para a sua própria vida e perceber que você precisa conhecer e se render a Jesus Cristo e recebê-lo como teu Senhor, como teu Salvador. E entender que Ele te aceitou, mesmo eu e você não sendo merecedores, eu e você não sendo dignos, Ele nos aceitou. Então receba o presente, que é a graça dEle, o amor dEle, e através da fé nele, seja livre de todo o pecado e de todo o mal que tem rodeado a sua casa, a sua família, a sua mente. E receba a liberdade de ser filho de Deus. Não um praticante de uma religião, mas alguém que sabe quem é, que tem identidade definida e que em cima daquilo que Cristo fez por nós, Ele tem o caminho para que a gente possa trilhar. Ele nos apresenta a verdade, porque a verdade deve ser conhecida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse o Senhor em João 8,32. E assim sendo, você vai entender o propósito da sua vida. E vão vir ventos, vão vir tempestades, vão vir dificuldades, vão vir situações que vão parecer que você está sozinho. Mas o Senhor Jesus Cristo
está dizendo para nós: eu estarei contigo todos os dias, no dia bom, no dia mau, no dia de chuva, no dia de sol, no dia do calor, no dia do frio, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Receba Cristo na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador, e seja livre em nome de Jesus. Que essa palavra tenha falado contigo e que o amor de Deus possa cobrir você e a sua família de tudo aquilo que Ele tem para te oferecer: o amor, a graça, a comunhão e a paz que tanto eu e você procuramos em coisas desse mundo que não podem satisfazer. A paz que excede, vai além de todo entendimento. Que Cristo Jesus te abençoe e que a graça do Senhor seja sobre a tua casa e sobre a tua família, hoje e até o fim dos teus dias, até aquele grande dia onde eu e você vamos nos encontrar com Ele.